Eu aceito, foi sua única resposta. Naquele momento, os céus emudeceram. Miguel baixou o olhar. Rafael virou o rosto e os portões começaram a se abrir, mas não os do paraíso. Uriel avançou, segurando os selos divinos, com o fulgor do juízo no olhar. Ele não fora convocado para guerrear, mas para descer, para aprisionar, para adentrar o lugar que nenhum outro anjo ousara contemplar. O abismo. Enquanto o mundo acreditava na batalha entre céu e inferno, uma missão paralela se desenrolava, oculta até dos mais devotos. A missão proibida, aquela que transformou o anjo da luz no guardião do abismo, a que nunca foi pregada nos altares, nem ensinada nas escolas bíblicas. Porque a verdade é simples, porém brutal. Foi Uriel quem desceu ao inferno. E depois disso, até os céus calaram-se sobre ele. Este relato não fala de anjos que ascenderam, fala do único que desceu e jamais retornou o mesmo. Do anjo apagado das Escrituras, do executor silencioso da justiça divina, do portador da lâmina ardente, do guardião dos selos celestiais. É sobre Uriel e o que ele viu nas profundezas do abismo. Você está preparado para conhecer a verdade que a igreja ocultou? Você já ouviu falar de Uriel? Não? Então sente-se. Esta história é para poucos. Enquanto todos citam Miguel e sua espada, ou Lúcifer e sua rebeldia poética, quase ninguém recorda do anjo esquecido. Mas esse esquecimento não é acidental. Uriel não era um mero espectador das cortes celestiais. Ele era o próprio fogo que caminhava, literalmente. Seu nome significa chama de Deus. E onde havia trevas, ele era a luz que silenciosamente consumia. Imagine, em um reino onde os anjos resplandeciam em harmonia, havia apenas um, que não brilhava, mas ardia. Sua espada não era comum. Era uma lâmina incandescente, gravada com selos divinos. Ele foi o primeiro enviado para vigiar o Éden. Detalhe, conforme um texto proibido que ninguém mais ousa citar, mas que você e eu conhecemos bem, não é? Enquanto você pensava que tudo começou com Adão e Eva, Uriel já estava lá, com olhos que enxergavam além da carne. Mas o que o tornava único? Simples, ele podia encarar o abismo. Aquele de onde muitos não retornam sãos, sem enlouquecer. Suportava ver o que outros nem ousavam imaginar. Diziam nos corredores celestes, sim, anjos também fofocam, que Uriel ouvia o clamor dos selos antes mesmo de serem quebrados. Isso não era um dom, era uma maldição, ou uma vocação, dependendo de quem conta. Sabe aquele tio misterioso da família, respeitado mas nunca convidado para o almoço de domingo? Era ele, o anjo do silêncio, o vigia do abismo, aquele que não voltou. E aqui surge a pergunta crucial. Por que entre todos os nomes glorificados Uriel foi apagado? Talvez porque sua missão não era ascender, mas descer. E um anjo que desce, isso gera desconforto. Principalmente quando ele desce com autoridade e selos celestiais no bolso. Uriel foi o único com coragem, ou loucura, suficiente para carregar os segredos do fogo divino. Seus olhos, diziam, queimavam até as intenções. E onde ele pisava, os próprios anjos silenciavam, não por medo, mas por reverência ao desconhecido. Se Miguel era o guerreiro e Rafael o curador, Uriel era o executor da missão censurada, aquele que via o pecado antes mesmo de ele nascer. E é aqui que entramos em território perigoso, porque se Uriel encarava as trevas sem ser consumido, o que acontece quando ele é enviado para dentro delas? É quando a história esquenta, literalmente, e a missão proibida começa. Então, o que acontece quando o fogo divino é lançado nas trevas? Foi em algum lugar entre o Gênesis e os manuscritos perdidos que tudo começou a ruir. Anjos, sim, anjos, olharam para a terra e não se encantaram com as estrelas ou os mares, mas com as mulheres humanas, 200 deles, liderados por nomes que poucos ousam pronunciar. Fizeram um pacto profano e tomaram esposas mortais. O resultado?
Os Nefilins, criaturas que nem a mais ousada ficção seria capaz de imaginar. Gigantes, monstros, aberrações da criação. O céu não tremeu, ele rugiu. A ordem divina havia sido rasgada por aqueles que deveriam protegê-la. Chamavam-se vigilantes, mas falharam em sua vigília. Ou melhor, apaixonaram-se pelo que não deviam. O caos que esses anjos caídos espalharam foi tão profundo que até o livro de Enoque, aquele esquecido pelas teologias oficiais, registrou o escândalo. E sabe quem foi chamado para lidar com isso? Adivinhe. Deus decretou prisão eterna até o dia do juízo final. Mas aqui está a questão. Quem teria coragem de enfrentar 200 seres celestiais rebeldes? Miguel recusou. Rafael hesitou. Gabriel calou-se. E então, todos os olhares se voltaram para aquele anjo que já conhecia o abismo. Uriel. Sem discursos, sem glórias, apenas desceu. Missão proibida? Sim. Mas alguém tinha de fazê-la. Desta vez, não carregava a espada flamejante. Trazia algo mais perigoso, a autoridade absoluta do céu. Os anjos caídos não resistiram. Alguns choraram, outros imploraram. Mas o fogo divino não negocia. Enquanto isso, os outros anjos observavam de longe, com medo, culpa. Afinal, quando um dos seus cai, é mais fácil desviar o olhar. Mas Uriel olhava para o abismo. E ao adentrá-lo, algo em sua luz começou a mudar. Não era fraqueza, era reconhecimento. Como se ele sempre soubesse que aquele era seu destino. Não há escadas para o abismo. Não há portões dourados ou trombetas. Só há a queda, longa, silenciosa, esmagadora. Uriel não desceu caminhando. Foi puxado por um chamado ancestral. Um selo celestial que ardia como brasa em suas mãos. Os portões do inferno não são como nos contam. Não há tridentes ou labaredas. O inferno, meu amigo, é escuridão pura. Escuro como o silêncio entre dois trovões. O chão, inexistente. O tempo, incontável. Os gritos ecoam de todos e nenhum lugar ao mesmo tempo. Era ali que os vigilantes de Enoque estavam condenados, esperando o juízo final. Uriel não precisava de espada. Trazia consigo algo pior, uma ordem que não podia ser desobedecida. Cada passo, se é que aquilo podia ser chamado de passo, fazia os nomes dos caídos queimarem em seu peito. Eles sentiam sua chegada. Tentavam fugir. Tolice. O fogo divino o guiava como um farol no vácuo. Um por um, os 200 foram acorrentados. Os nefilins reduzidos a sussurros. Mas havia um segredo que nem os textos proibidos ousaram registrar. No coração do abismo, Uriel encontrou alguém que conhecia. Um irmão de luz. Um rosto que outrora compartilhara o esplendor do céu. Por um instante, até o selo divino em suas mãos hesitou. Não por dúvida, mas por memória. Mas Uriel não vacilou. Selou-o com mais força que os outros. Talvez por dor, talvez por dever. Ou porque sabia que, ao fazê-lo, parte de si também ficaria presa ali. Ninguém sai ileso de um lugar onde a eternidade apodrece. Ao selar o último nome, algo se quebrou. Sua luz não se apagou. Escureceu, não por pecado, mas por conhecimento. Ele agora era o guardião do abismo, o vigia do inferno. Se retornou, e será que retornou? Trouxe consigo algo que nem os anjos podiam nomear. Os que o viram depois, poucos ousaram diziam, seus olhos já não brilhavam como antes. Não por falta de luz, mas por excesso de escuridão. E assim começou o pacto de silêncio. Uriel tornou-se o anjo que ninguém chamava para o coro celestial. O portador de segredos que até os arcanjos temiam. Seus feitos foram apagados dos púlpitos. Depois, das traduções. Por fim, dos próprios livros sagrados. O livro de Enoque falava dele. O Zohar guardava ecos de seu nome. Mas com o tempo, até esses sussurros foram silenciados. Porque Uriel era inconveniente. E agora? Há rumores. E rumores, você sabe, têm um pé na verdade e outro no medo. Dizem que Uriel ainda está lá,
não apenas vigiando os caídos, mas protegendo os vivos, porque se ele sair do abismo, o que mais virá à tona? E se eu te disser que Apocalipse 9 pode ser a chave? Um anjo desce com a chave do abismo. E se esse anjo for Uriel, não mais para selar, mas para julgar, com a mesma espada flamejante que um dia guardou o Éden, porque ele conhece os rostos dos caídos, conhece os selos, conhece o verdadeiro preço da rebeldia. E quando ele voltar, porque voltará, não virá com misericórdia, virá com fogo. Esta história não é só sobre um anjo esquecido, é um alerta. Porque se Uriel foi apagado, quantas outras verdades foram enterradas? Você está disposto a encarar o abismo, sabendo que ele pode encarar você de volta? Comente. O que mais acha que foi censurado nas Escrituras? Quer mais revelações como esta? Ative as notificações. O próximo vídeo pode rasgar o véu do que você acha que sabe.